agradeço então essas alternativas o convite que me fez e, embora esteja aqui com muito gosto, devo dizer que hesitei um pouco em aceitar o convite. Não porque não considero a organização importante e mesmo fundamental, mas porque vou dizer a mesma coisa que digo sempre. E, portanto, a vossa reação vai ser lá vem eu outra vez com esta coisa. Mas, de facto, desde que se tornou claro para mim que não há alternativa em termos de esquerda senão sair da zona euro, eu não posso dizer outra coisa que não corresponderia àquilo que eu sei. E, portanto, começo justamente por aí. A minha opinião é que não é possível tornar à esquerda dentro da zona euro. Nem desta, nem de outra imaginável, que eu acho difícil de imaginar, aliás, porque esta tem muito mais que se pensa uma base de sustentação a nível de interesses que torna muito difícil a sua configuração. E quando eu falo que não é possível tornar à esquerda, posso inclusive estar a falar de países enfim, de maior poder, mas falo especialmente em países como Portugal, de fraco poder, de economia muito debilitada, de situação periférica, pelo menos em termos económicos, não geográficos, e por aí fora. Isso sucede assim por várias razões. Em primeiro lugar, porque temos uma estrutura produtiva profundamente desequilibrada, isto é, com uma grande proporção relativa de setores virados para o mercado interno e sem concorrência internacional e uma fraca representação, relativamente, claro, de setores que ou exportam ou substituem importações. E se temos isso, na atualidade, não foi por acaso. Esse processo de debilitamento da nossa produção de bens, que nós costumamos chamar a economia transacionáveis, isto é, que são suscetíveis de exportação ou de substituir importações, começou justamente com a adoção de uma política, ainda antes da moeda única, mas de uma política chamada de convergência nominal, que começou a ser realizada a partir de meados dos anos 90, justamente com preparação para a moeda única. Esse processo, evidentemente, agravou-se depois com a adoção do euro, sendo o euro, como é óbvio, uma moeda forte, mais forte mesmo a nível mundial, das moedas importantes, é evidente que uma economia que à partida tinha poucas condições de competitividade foi confrontada com uma moeda cara, basicamente, de ser forte cara, quer para os exportadores, quer para aqueles agricultores ou industriais que precisam do mercado interno, em concorrência com o exterior, e a verdade é que nós, desde essa altura, desde há cerca de 20 anos atrás, fomos perdendo gradualmente produção no setor da agricultura e da indústria, que são os principais setores chamados mais transacionáveis, em detrimento de setores como a grande distribuição, o setor financeiro, o imobiliário, etc. Isso gerou uma estrutura produtiva muito pouco competitiva, que se adaptou muito mal à globalização e que gerou, como não poderia deixar de ser, ao longo do tempo, grandes déficits nas nossas contas com o exterior. Porque exportávamos pouco e porque tínhamos que importar mais do que aquilo que deveríamos, fomos gerando necessidade de pedir dinheiro emprestado para pagar as nossas importações. Nós não conseguíamos, através das receitas das exportações, justamente satisfazer as necessidades de importações e, portanto, ao fim de anos e anos, cerca de 15 anos antes da crise disso suceder, fomos pedindo tanto dinheiro emprestado que nós somos ainda hoje uma das economias mais endividadas do mundo em termos do exterior. Já não falo da dívida pública, isso é outro aspecto, mas da dívida externa. De facto, hoje o Portugal é das economias mais endividadas do mundo em termos de dívida externa. Ora, este problema económico é insolúvel dentro da zona euro. É insolúvel dentro da zona euro. E ele, aliás, resulta, não vou dizer a 100%, porque a globalização ajudou muito, mas resulta em grande parte da adoção de uma moeda forte como o euro, e, portanto, como tendencialmente o euro continuará a ser uma moeda muito forte, muito mais forte do que aquilo que a nossa economia aguenta, esta situação só irá agravar. Aliás, é situação muito pior do que aquela que existia em 1999,
quando começou a nossa, ou melhor, quando começou a Lei da Lei. Portanto, o problema económico, do meu ponto de vista, é insolúvel, e sendo insolúvel o problema económico, é insolúvel o problema do emprego e é insolúvel mesmo a manutenção do Estado Social. Porque com a economia estagnada permanentemente, ou até em recessão, com altos níveis de desemprego, é impossível sustentar o Estado Social. Portanto, do ponto de vista económico e social, penso que não é uma análise fria dirá que Portugal não tem grande margem para permanecer numa zona com as regras que tem a zona euro. E se é verdade que uma política de esquerda não se esgota no Estado Social, mas o Estado Social é um elemento fundamental de uma política de esquerda. E, portanto, se as condições económicas para que ele se mantenha desaparecem ou não se criam, é evidente que ele desaparecerá. Temos depois o problema financeiro. Esse é o mais badalado, digamos assim, o mais conhecido, que tem duas componentes. A componente externa, que eu há pouco referi, ou seja, da dívida do país no seu conjunto, que se nota muito bem o facto de nós sermos uma das economias mais endividadas do mundo, nota-se muito bem na dificuldade dos nossos bancos em encontrarem financiamento exterior. No fundo, é por isso que eles têm essas dificuldades, porque temos à partida já uma dívida externa muito grande. E depois temos a dívida do setor público, que também atingiu níveis muito elevados, que não são os maiores do mundo, mas atingiu níveis elevados, e, do meu ponto de vista, também sustentável. Eu não favoreço, ao contrário de muitos outros, a renegociação imediata da dívida, porque penso que essa renegociação, embora importante, não irá resolver o problema económico. E como na base de tudo está uma economia distorcida, penso que a renegociação se deveria fazer, do meu ponto de vista, depois de uma eventual saída da zona euro e em melhores condições por esse lado. Mas isso é já uma questão de resultante ou seria uma questão resultante de uma eventual saída da zona euro. Temos depois a manutenção da zona euro, que tem depois um problema político, a meu ver, gravíssimo. E ele tem a ver com o que já existia no Tratado de Maastricht, depois passou para o Tratado de Lisboa sobre a gestão da zona euro e agora com muito mais intensidade do chamado Tratado Orçamental, que José Castelo já referiu, e que é, de facto, um tratado extraordinário. Extraordinário porque foi aprovado sem debate, um bocado clandestinamente, quase, e introduziu regras que completamente inaceitáveis. Do meu ponto de vista, aliás, eu até nem é válido em termos de direito, porque em Portugal, por exemplo, nós fomos, independentemente da vontade do governo de fazer, nós fomos obrigados a assinar, porque se não assinássemos não teríamos direito à ajuda externa. E, portanto, isso significa uma imposição. E por isso muita gente o compara com o Tratado de Versalhes, e eu não tenho com razão, pela imposição que se tratou. Mas, independentemente disso, o Tratado Orçamental é um desastre para Portugal, em termos políticos. E é um desastre para Portugal porquê? Em primeiro lugar, porque Portugal não tem condições para o cumprir. E, portanto, obrigou-se com um conjunto de coisas. As duas principais são uma redução do déficit do Estado para 0,5% do PIB, chamado déficit estrutural, não vale a pena agora elaborar sobre isso. Queremos considerar um déficit das contas públicas para 0,5% do PIB, o que até não será impossível se for daqui a 5 ou 6 anos, mas principalmente o que é impossível e que nós obrigámos também foi a reduzir a dívida pública durante o prazo de 20 anos para os 60% do PIB. Nós temos uma dívida pública, variam os dados, mas vamos a notícia 130% do PIB, significa reduzir mais de metade no prazo de 20 anos. Isso é completamente impossível. Ora, o que é que diz o Tratado Orçamental? O Tratado Orçamental diz que enquanto o país tiver mais de 60% de dívida pública, ficará, não digo nestes termos, mas digo eu, ficará numa espécie de protetorado económico-financeiro da União Europeia. Ou seja, é obrigado a assinar aquilo que eufemisticamente o Tratado chama uma parceria com as autoridades europeias, em que, no fundo, as autoridades europeias impõem a política económica e até social em Portugal. Coisas que não são do âmbito europeu nos tratados, como, por exemplo, as leis laborais, é evidente que serão impostas pela Comissão Europeia quando se assinar essa parceria. Portanto, a assinatura do Tratado Orçamental, nas condições portuguesas, significa 20 anos ou mais, mas pelo menos 20 anos de protetorado nesse aspecto.
E isso, portanto, tornará impossível qualquer política de esquerda. Não tínhamos ilusões. Com o protetorado da Comissão Europeia, não é possível qualquer política de esquerda. Repara que ainda há poucos dias, um porta-voz da área económica e financeira da União Europeia veio criticar a subida do salário mínimo por ser uma medida de complacência, isto é extraordinário, complacência, e imprudente. Isto quando a Comissão Europeia não tem qualquer função atribuída nos tratados em relação a salários mínimos, ou salariais. Portanto, isto é um exemplo, e portanto não nos vamos enganar, a fingir que a subir para o lado, a fingir que é possível tomar a zona euro. A questão que se tem de optar é esta: ou nos mantemos na zona euro, ou temos possibilidades de ter uma política de esquerda. As duas coisas não são possíveis ao mesmo tempo. E não são possíveis agora, e muito menos serão possíveis no futuro. Porquê é que a zona euro dizia no início que isto era válido para Portugal, mas até seria válido para outros países mesmo, não então quando estão debilitados como Portugal? Porque a zona euro, desde o início, que ela foi formulada, e como sabem, ela foi formulada nas suas linhas essenciais a partir do Tratado de Maastricht, assinado em 1950, ou melhor, ratificado em 1952, embora a moeda única só tenha sido criada em 1999, tudo aquilo que tratava neste aspecto existia no Tratado de Maastricht foi transferido para o atual Tratado de Lisboa, e de facto a zona euro está feita para seguir uma política ultraconservadora em termos económicos. Ultraconservadora mesmo em termos mundiais. Muito mais conservadora, por exemplo, que a política dos Estados Unidos. E não se pode dizer que os Estados Unidos tenham propriamente, sejam os governos dos Estados Unidos, mesmo os democratas, sejam perigosos escravistas quando lá estão. Portanto, a política que está, as condicionantes que existem sobre a política económica e monetária na zona euro são tais que é obrigada a zona euro a seguir necessariamente uma política ultraconservadora, quase que diria de extrema-direita em termos económicos e financeiros, não em termos políticos, mas em termos económicos e financeiros. Isto existe e vai-se reforçar com o Tratado Orçamental, que entrou em vigor o ano passado. Portanto, não tínhamos ilusões sobre essa matéria. É Portugal que sente-se mais que está muito debilitado, mas nenhum país europeu poderá fazer uma política minimamente de esquerda. Já não estou a falar de políticas muito avançadas de esquerda, umas políticas que se calhar há 30 anos atrás até eram consideradas de centro-direita. Nem sequer isso é possível. Portanto, tentarmos manter a zona euro, mas ao mesmo tempo querer uma política de esquerda é uma contradição que não tem, de facto, nenhuma solução. Finalmente, o último aspecto que eu queria também referir é a miragem da reconfiguração da zona euro. Não é possível reconfigurar a zona euro. A zona euro existe porque a Alemanha quis que fosse assim e continua a querer que seja assim. E, portanto, reconfigurar a zona euro significa acabar com a zona euro. Não é possível, no essencial, termos outra zona euro ou termos outro euro. Não é possível. Eu fui criado para ser isto, exatamente. E no dia em que não seja isto, a Alemanha sai. E, portanto, sai e acaba a zona euro. Portanto, isso é uma miragem que só serve para nos enganarmos e para adiar decisões importantes. Portanto, a zona euro não se configurará no essencial. Pelo contrário, vai até tornar-se mais restritiva com o Tratado Orçamental. Não interessa que a França diga que não cumpre e não sei o quê. A França é um grande país, conseguirá umas migalhas ou outras, mas no essencial as posições alemãs continuarão a prevalecer e elas são muito nítidas sobre essa matéria. A zona euro foi criada em Maastricht porque a Alemanha, confrontada com a proposta da França de criar a moeda única, a Alemanha disse: bem, só concordo com a moeda única se as condições de funcionamento da moeda única forem estas, ultraconservadoras, e foi isso que ficou plasmado no Tratado de Maastricht. É isso que passou para o Tratado de Lisboa, e a Alemanha, como achou que essas regras, inclusive, não eram suficientes ainda tornou mais restritivas com a aprovação do Tratado Orçamental. Não acredito nem um bocadinho que a Alemanha amanhã diga: afinal estava enganado, não é bem assim, vamos tornar isto muito menos ultraconservador e mais possível para seguir uma política social. Portanto, em resumo, do meu ponto de vista, reconfigurar a zona euro significa acabar com ela. Não é possível reformar-se a zona euro porque ela não foi feita para outra coisa senão para isto que está a ser. E, portanto, podemos pensar num cenário de acabar com a zona euro. É um cenário possível e se resolveria o Portugal, resolveria o problema português na medida em que deixávamos de ter o euro. Mas, a meu ver, seria um cenário muito complicado.
porque o acabar da zona euro no seu conjunto é um terremoto a nível mundial, não é uma questão localizada. Portanto, para Portugal é preferível sair por si da zona euro em acordo com as autoridades comunitárias. Mas se a corda for muito puxada na Europa, pode ser que a própria zona euro faça uma implosão. Agora, e com isto termino, do meu ponto de vista, querer as duas coisas, querer uma política de esquerda e querer permanecer na zona euro, é querer sol na areia e chuva na bola.